mestrado e doutorado pela USP em Fisiologia Humana, é docente do curso de graduação em nutrição na Universidade São Camilo. Ela é professora de cursos de pós-graduação e cursos de bioquímica e AD. Eu conheci a professora doutora Aline pelo Instagram, dos cursos e lives, né, que ela oferece, voltada para bioquímica na prática clínica. Eu sou aluna do seu curso de bioquímica, aplicada da teoria prática, e obesidade e emagrecimento, também da teoria prática. Então é uma honra, professora, tê-la aqui conosco, né? Muito obrigada pela sua participação. Obrigada, gente, pelo carinho, obrigada a todos vocês, obrigada, Mirella, parabéns pela organização do evento. Eu acho que realmente é um ponto interessante, até porque a gente está distante, né, com a pandemia, então acho que é realmente fundamental que vocês aprendam mais, que vocês consigam ter mais conhecimento. A hora é agora, não deixe essa pandemia passar sem vocês aprenderem mais, sem vocês levarem conhecimento, não só em conteúdo teórico, mas que a gente possa evoluir como pessoas mesmo, né? Acho que a gente pode, de fato, nesse momento, fazer uma reflexão para que a gente consiga sair muito melhor dessa pandemia e evoluídos também. Então, para mim é uma honra falar de um tema que é tão interessante, é um tema que muitas vezes eu acabei estudando no doutorado, mas também com a prática clínica, né, a gente tem muito paciente que apresenta sobrepeso e obesidade, e é por isso que realmente a gente que é nutricionista, é fundamental que a gente conheça mais sobre esses aspectos. Eu vou compartilhar minha tela, então, aqui, para que vocês consigam verificar todo o conteúdo. Deixa eu colocar aqui, acho que vocês já vão logo começarem a ver a minha tela. Acho que vocês já estão vendo, né? Creio eu, deve estar tudo... Sim, tudo certo. Perfeito. Então vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre obesidade, falar sobre os pontos principais para tratamento, como acontece nessa obesidade. E aí eu sempre gosto de começar com esse panorama, porque quando a gente fala no paciente que apresenta obesidade, eu vou sempre tentar me policiar para falar paciente com obesidade, porque eu acho que você colocar paciente obeso é algo muito desagradável, porque você coloca um certo título, né, para esse paciente. Assim como falar paciente diabético, paciente hipertenso, acho que a gente pode colocar a doença para depois, né, e tentar sempre colocar o paciente em primeiro lugar. Então, acho que é um treino que ao longo desses anos eu venho fazendo e às vezes eu cometo alguns erros, né, às vezes eu falo errado, de certa forma, mas eu vou me policiar para falar paciente com obesidade. Nesse sentido, a gente sabe que os pacientes que chegam até nós com essa condição clínica, eu tenho toda a certeza que eles já passaram por vários tipos de angústias, por vários tipos de tentativas de emagrecimento, por vários profissionais, e é algo que realmente os incomoda, né? Porque tem toda uma pressão psicológica, uma pressão, enfim, da sociedade, e realmente, se ele está nos buscando por uma ajuda, eu tenho certeza que a gente tem que ter toda uma empatia por esse paciente, porque é algo que ele necessita de verdade. Então, primeiramente, o ponto inicial, fundamental, é o acolhimento e é verificar o que esse paciente deseja, que a gente tenha todo um respeito por esse paciente e que a gente consiga fazer uma dieta de acordo com o que ele quer, né? Então, esse é o primeiro ponto que é realmente fundamental. Muitos pacientes já passaram pelos profissionais que acabaram sofrendo várias agressões físicas, então, nesse psicológico, especialmente, né? Então, nossa obrigação para que a gente faça diferente. E aí, nesse sentido, nós temos vários tipos de intercorrências que são atreladas aí a uma questão de aumento de peso corporal, que podem ter vários aspectos. Então, é algo que o tratamento deve ser também multiprofissional. Afinal, nós temos várias variáveis aqui que acontecem. Então, o paciente pode apresentar obesidade por conta de um alto consumo alimentar, de repente pode ser uma questão social, uma questão no ambiente que ele vive, pode ser uma questão religiosa, inclusive, pode ser um fator atrelado a outras questões além do que a gente imagina, né? Então, pode ser uma falta de conhecimento. É muito comum, especialmente em pessoas que são leigas, que elas acreditem em diversas postagens nas redes sociais, que elas acreditem em cinta modeladora, em gel redutor, e por aí vai. E não só pensando em pacientes leigos, mas o que eu percebo com muita força, infelizmente, é que existem vários profissionais, nutricionistas ou médicos, ou por aí vai, que acreditam em
condutas que muitas vezes não têm uma base científica, que não têm uma comprovação científica com evidência, acreditam em suplementos ou, enfim, condutas que não têm uma forte evidência científica. E é claro que isso pode gerar todo um processo inadequado no tratamento desse paciente, pode gerar um processo associado com compulsão alimentar, um processo que não tem um embasamento adequado e, consequentemente, gera distúrbios bioquímicos, fisiológicos nesse paciente. Então, o meu apelo sempre, que eu falo todos os dias, é que vocês tenham conhecimento, que vocês entendam toda a fisiopatologia de uma doença, para que vocês saibam, de fato, o que prescrever e por que daquela prescrição. Porque não adianta eu falar de um alimento X, Y, Z, ou de um suplemento X, Y, Z, se eu não sei o porquê, de fato, que ele funciona. Se eu não sei qual que é a pesquisa científica envolvida com isso. E eu tenho certeza que quem sabe fazer de modo adequado, quem faz baseado em ciência, tem muito mais sucesso. E é por isso que eu pego no pé de vocês, para que vocês estudem de verdade, que vocês sejam baseados em ciência, e a gente será, nesse sentido, profissionais diferenciados. Nós temos pessoas ainda que apresentam compulsão alimentar, o que é realmente frequente. Pessoas que de fato apresentam fome, seja por uma alteração no metabolismo energético, por uma alteração genética, por algum tipo de alteração, algum polimorfismo. Pode ser alguma questão emocional, a pessoa de repente passou numa prova e ela quer compensar aquilo com um alimento, ou de repente ela está muito triste e ela vai descontar também na alimentação, né? Até mesmo ontem, inclusive, atendi uma paciente que ela é uma médica e ela acabou ficando isolada por um tempo da família por conta do Covid, e ela não queria ir para casa, e acabou que essa paciente ela ficou durante 6 meses apenas indo para o hospital fazer o atendimento, voltava para casa e não tinha contato com ninguém, 6 meses totalmente isolada. E é claro que nesse sentido ela desenvolveu uma depressão profunda e ela engordou 30 quilos, né? Quase 30 quilos. Então vejam que a questão emocional também tem uma associação muito, muito forte. A falta de sono também está envolvida, ou um sono mal dormido, uma noite de sono mal dormida, também tem uma interligação com quadros de obesidade. Assim como nós temos interligações com tabagismo, com gasto energético, alterações em relação à idade, ao sexo, à genética, à epigenética, alterações hormonais que podem acontecer, processos envolvidos com termogênese corporal, de repente uma quantidade maior ou menor de adiposo marrom, processos de sarcopenia, especialmente presente em pacientes mais idosos, e alterações na microbiota intestinal também podem ser um fator em relação a isso. O outro ponto, é claro, é a atividade e o exercício físico, porque muitas pessoas também não conseguem fazê-lo por conta de questões sociais, questões religiosas, enfim, questões até mesmo físicas. A pessoa pode ter alguma alteração, alguma dor crônica, alguma dor no joelho, nas costas, enfim, onde for. Talvez uma barreira emocional, aquela pessoa ela tem vergonha do próprio corpo e ela se compara com os demais na academia, ou talvez também por uma conta de trabalho, nessa pandemia especialmente, de repente não tem com quem deixar os filhos, por esses fatores, né? Então vejam que não é simples o tratamento da obesidade. E é por isso que o tratamento é complexo. Afinal, nós temos muitos pontos a serem verificados. Não é simplesmente retirar a caloria, não é simplesmente tratar de modo isolado. A gente tem muita coisa além, e é por isso que a gente tem que conhecer cada ponto desse de modo aprofundado e que a gente tenha auxílio de vários profissionais para tratamento adequado desse paciente. E aí eu trouxe para vocês essa reportagem, que é bem recente, é do mês passado, onde ele mostra o seguinte, que 1 a cada 4 brasileiros acima de 18 anos está presente a obesidade, segundo o IBGE. Então vejam que nós temos aqui no Brasil, em todo o mundo especialmente, né, uma crescente de pacientes que apresentam sobrepeso e obesidade. E eu tenho certeza absoluta que vocês no futuro irão atender pacientes assim. É a grande maioria dos nossos pacientes em consultório que apresentam sobrepeso, obesidade, que visam emagrecimento. Então, o nosso foco é realmente tratamento desses pacientes, é claro, né? E aí eu venho com um caso clínico, porque eu acho que a gente consegue atrelar muito bem todas as questões com esse caso clínico. E é uma paciente que é uma paciente real, uma paciente minha, que eu atendi, se eu não me engano, há uns 3 anos atrás, a primeira vez, acho que foi alguma coisa assim. É uma paciente que é professora universitária da USP também, ela é advogada, ela ainda dá aula por lá, então também, enfim, trabalha como advogada, e ela ganhou muito peso,
muita dificuldade de emagrecer, ela tem 2 filhos, grande já, né? Já com mais de 18 anos. Ela é, de fato, muito estressada, até por conta do trabalho dela. Ela dorme só 5 horas por dia, ela tem dificuldade de pegar no sono. É uma paciente que tem 85 quilos na primeira consulta, 1,59 m, então vejam que o IMC dessa paciente realmente é um valor aí que já tem um diagnóstico para obesidade. Ela gosta muito de doce, ela não almoça, ela faz um lanchinho na faculdade. Agora não, que a gente está em pandemia, né? Mas na época ela fazia um lanchinho na faculdade. Ela também tem uma questão interessante, que ela foi amamentada pela mãe, leite materno, até os 3 meses de idade, e depois ela começaram, enfim, a dar para ela leite de vaca. Ela começou a utilizar probiótico por conta própria, porque ela achava que era interessante, e ela tem fibromialgia e também ela tem asma. Então vejam que é um quadro que é bem complexo, né? Tem várias interligações aqui. A gente vai começar por alguns pontos bioquímicos. Então vejam que nós temos o colesterol total dessa paciente, as frações também. Verifiquem que nós temos uma elevação de colesterol total, nós temos uma elevação de LDL que é presente nessa paciente. E é claro que muitas vezes o paciente que apresenta obesidade, ele apresenta várias interligações, várias associações bioquímicas, metabólicas, que nós devemos tratar, é claro, né? E lembrando que muitas vezes a redução do peso corporal já tem uma melhoria nesses parâmetros. E aí eu vou começar com alguns pontos para cada ponto, né, para tratamento dessas condições. É claro que a alimentação, o déficit calórico, o ajuste alimentar é um ponto fundamental para esse paciente. Então, nós iremos calcular as quantidades calóricas diárias totais necessárias, para depois a gente, de fato, conseguir fazer um cardápio para essa paciente. Mas eu vou falar com vocês alguns pontos, além disso, porque eu acho que são pontos interessantes, além, né, da dieta, que podem ser inseridos na dieta. Nós temos, por exemplo, a osasativa, que é um componente extraído desse arroz vermelho, e nós sabemos que ele tem um efeito interessante em redução de LDL. Então, normalmente, uma dosagem de 500 a 600 miligramas tem um poder interessante para a redução de produção de LDL. O que acontece? Né? A gente tem uma produção hepática de colesterol, onde existe uma via bioquímica para isso, onde nós temos o acetil-CoA convertido em HMG-CoA e em seguida em ácido mevalônico e logo em seguida em colesterol. Vejam que para a conversão de HMG-CoA para ácido mevalônico, nós temos uma enzima importante, que é a HMG-CoA redutase, que faz esse processo de conversão. Lembrando, então, que essa é uma enzima-chave no processo para a produção de colesterol. Nós temos uma medicação que é muito conhecida, que é a estatina. A estatina bloqueia essa enzima, né? Porque ela vai competir com a HMG-CoA. Ou liga HMG-CoA ou liga a estatina na enzima HMG-CoA redutase. Nesse sentido, com a adição da estatina, não existe a produção hepática de colesterol. Na verdade, ela é reduzida, né? A osasativa, ela tem um efeito muito parecido, claro que em menor escala, em menor potência, em relação à estatina. Então, a osasativa também tem um efeito em inibição da HMG-CoA redutase e, consequentemente, redução da produção de colesterol hepática. Mas, além disso, o processo mais interessante nesse quesito é o seguinte: com a redução da produção de colesterol hepática, existe uma modulação, uma modificação na expressão gênica dessa célula hepática, onde existe maior expressão, maior quantidade do receptor para LDL, o receptor que está associado aí com a ApoB100. E aí, nesse sentido, a LDL que está no sangue, a LDL plasmática, é captada por meio desse receptor e, consequentemente, existe uma redução na produção, na quantidade de LDL plasmático. Então, vejam que essa utilização é interessante para a redução de LDL plasmático. Além disso, sabendo que a VLDL é uma lipoproteína que também carrega colesterol, fica mais difícil eu ter uma produção de VLDL adequada, visto que eu tenho uma baixa quantidade de colesterol produzido pelo fígado. Nesse sentido, a gente tem uma redução atrelada a isso de triacilglicerol plasmático, de triglicéridos plasmáticos também. Então, além de uma redução de LDL, eu posso ter um benefício em relação à redução leve de triacilglicerol plasmático, de triglicerídeos plasmáticos, por essa paciente. Um outro ponto interessante para esse tratamento de colesterol é a adição, por exemplo, de alguns componentes que vão atuar lá no nosso intestino. Então, o nosso intestino apresenta, enfim, os enterócitos, que apresenta uma proteína que é NPC1L1, uma proteína que faz o transporte de colesterol ou também ela faz o transporte de sais biliares. Lembrem-se que o fígado também produz sais biliares. Para
que o fígado produza sais biliares, ele capta LDL da circulação para a produção de sais biliares. E, nesse sentido, a vesícula biliar joga esse conteúdo de sais biliares lá na luva intestinal para a emulsificação das gorduras. Só que os sais biliares, eles são reaproveitados. Então, eles conseguem ter um reaproveitamento onde apenas 5% é eliminado nas fezes. Todos os 95% restantes são reaproveitados. Quando eu tenho, por exemplo, a adição de fitoesterol na alimentação, eu tenho um certo bloqueio dessa proteína NPC1L1. E, nesse sentido, nós temos uma redução no reaproveitamento dos sais biliares, obrigando o fígado a captar mais LDL da circulação para que ele consiga, com esse LDL, que é rico em colesterol, produzir mais sais biliares. Então, a adição de fitoesterol é um ponto super interessante para que exista um controle desse LDL plasmático por esse paciente. E aí nós temos trabalhos que mostram, então, a adição, por exemplo, de abacate, né, que é rico, que é interessante aí na composição de fitoesterol. Vejam que são pacientes que apresentam sobrepeso e obesidade. É um trabalho randomizado, controlado, enfim, bem interessante, mostrando que nós temos uma redução de colesterol total e de LDL, lembrando que nós temos que contabilizar também a caloria que é ofertada por conta desse consumo do abacate. Lembrando que não é só o abacate que tem fitoesterol, nós temos vários alimentos que apresentam fitoesterol. Só faço uma ressalva para que vocês tentem evitar esses produtos industriais que apresentam fitoesterol. Por exemplo, essa margarina que vocês já sabem qual é. Essa margarina aqui, ela é processada, ela é interesterificada, ela é hidrogenada. Não vale a pena você colocar um alimento processado pensando em adição de fitoesterol. Lembrando que aqui, para que você tenha uma quantidade adequada de fitoesterol, por volta de 1,6 gramas, serão 2 colheres de sopa de margarina. Não vale a pena, pensando em caloria, pensando em aditivo químico que ela tem. Então, seria mais interessante você colocar em alimento, né? Ou até mesmo uma prescrição de fitoesterol seria também indicado. Lembrando ainda que nós temos, então, uma outra via interessante em relação a esse controle de LDL. Nós sabemos, então, que o fígado produz sais biliares. Se você colocar, por exemplo, pectina ou também beta-glucana na alimentação desse paciente, você consegue fazer com que essas fibras se conectem mais aos sais biliares, que serão eliminados mais pelas fezes e, consequentemente, obrigando o fígado a produzir mais sais biliares, captando mais LDL da circulação. Então, mais um ponto interessante para adição para essa paciente. Um outro ponto que a paciente apresenta é uma elevação de triglicéridos plasmáticos, então vejam que também está elevado. E aí, nesse sentido, nós temos, por exemplo, uma comprovação científica de que o ômega 3, por volta de 2 a 4 gramas por dia, tem um efeito interessante em redução de produção de VLDL, que é a principal lipoproteína envolvida com carregamento, com transporte de triglicéridos plasmáticos. Aí eu faço uma ressalva. Não adianta você colocar um ômega 3 pensando em redução de triglicéridos plasmáticos, sendo que a paciente tem um LDL elevado, porque ômega 3 acima de 2 gramas pode elevar LDL. Então, por isso que é importante de você entender bem a bioquímica e a nutrição como um todo, né, e a pesquisa científica, para que você não faça bobagem. Então, vejam só, se eu tenho um paciente que tem triglicéridos plasmáticos elevados, eu posso colocar ômega 3 de 2 a 4 gramas. Só que essa dosagem vai elevar o LDL, que ela já tem LDL elevado. E pode levar até uns 30%, o que é bastante. Então, nesse sentido, talvez eu coloque uma dosagem menor, talvez 1 grama, 1,5 grama, no máximo aí 2 gramas, estourando, talvez nem coloque 2 gramas, para essa paciente, pensando na questão do ômega 3. Lembrando que essa dosagem mais baixa não tem tanto efeito em relação ao controle de triglicéridos plasmáticos. Então, talvez seria mais interessante um controle de carboidratos, um controle alimentar de gorduras, para que a gente tenha um benefício mais interessante. Então, veja que o tratamento, ele é duplo, ele é, enfim, diferente, dependendo da condição clínica que a paciente apresenta. Né? Então, vejam que é importante também. Em relação à glicemia dessa paciente, vejam que a glicemia está elevada, assim como a hemoglobina glicada também está elevada dessa paciente. E a gente pode verificar alguns panoramas, como o ROMA. Então, o ROMA-IR, ele vai avaliar para a gente uma questão de resistência à ação à insulina, e o ROMA-Beta vai avaliar a questão da secreção de insulina, são coisas diferentes, né? Então,
Então, a célula pode estar resistente à ação à insulina, só que a célula beta-pancreática, que produz insulina, pode ter uma produção abaixo do que é esperado. E o paciente pode ter as duas condições. Ele pode ter uma resistência à ação à insulina atrelada a uma redução na secreção de insulina. Isso tem que ser verificado. Então, vejam que a insulina produzida por essa paciente, né, vejam que ela está acima até do que é esperado. Nesse sentido, a gente pode até ter uma certa desconfiança que ela tem uma hipersecreção de insulina por conta de uma resistência à ação à insulina que estimulou, que forçou mais esse pâncreas a uma produção exacerbada de insulina. Então, isso pode acontecer também. Então, vejam que essa paciente, a gente consegue calcular até esse ROMA-IR ou ROMA-beta por meio dessas equações. Nós temos que saber apenas a glicemia de jejum, a insulina de jejum. Hoje tem aplicativos e sites que fazem esse cálculo, mas muitas vezes o próprio laboratório, se você solicitar, pedir, ele fará o cálculo para vocês também. Vejam que o ROMA-IR, ele é diferente em relação ao IMC, afinal o peso, a gordura corporal, ela está atrelada a uma maior resistência à ação à insulina normalmente. Então vejam que nesse caso aqui, o ROMA-IR, né, a gente já consegue identificar que ele está acima do esperado e essa paciente apresenta aí uma condição de resistência à ação à insulina. Quando a gente fala de resistência à ação à insulina, a gente sabe então que a insulina tem um papel diverso em vários tecidos. Pensando em músculo e em adiposo, essa insulina tem um sinal interessante, onde a ligação da insulina no seu receptor promove a uma ativação de uma via muito clássica, que é a via da ativação da IRS1 P3 quinase AKT, que são proteínas intracelulares envolvidas com, por exemplo, síntese de glicogênio, mas especialmente translocação de GLUT4 para a membrana plasmática e, consequentemente, captação de glicose. Então, vejam que a insulina pode atuar nesse território, estimulando a captação de glicose, o que é super importante para o músculo e para o adiposo também, é claro, né? E essa pessoa que não tem uma boa sinalização de insulina, acaba que ela tem uma resistência nesse sinal. Então, o paciente tem insulina, ele pode até ter mais insulina do que é esperado, que é o caso dessa paciente, só que ele não consegue sinalizar, porque ele tem um excesso de gordura corporal, que é mais pró-inflamatória, e esse sinal da insulina, ele fica mais prejudicado e, consequentemente, o paciente não tem translocação de GLUT4 para a membrana plasmática, então isso não acontece. Normalmente, a ativação adequada da insulina se ligando no seu receptor é uma ativação nos resíduos, nos aminoácidos de tirosina, onde nós temos um sinal adequado, porém, com excesso de gordura, com excesso de inflamação desse paciente, nós temos uma fosforilação, uma ativação nos resíduos, nos aminoácidos de serina ou treonina, impedindo o sinal bioquímico e, consequentemente, não tem translocação de GLUT4 e não tem também captação de glicose. Nesse sentido, nós temos alguns componentes. É claro que emagrecimento é fundamental, é claro que vários aspectos são importantes, mas alguns aditivos podem ser colocados, né? Nós temos, por exemplo, o resveratrol, que já foi identificado por uma revisão aqui sistemática, uma meta-análise randomizada, controlada, mostrando para a gente que em vários pacientes que apresentam obesidade, nós temos uma redução de fatores inflamatórios que são interessantes, que são, na verdade, causadores, muitas vezes, de várias alterações desses pacientes, assim como a resistência à ação à insulina. E vejam que nós também temos, com a adição de resveratrol, uma redução da expressão de alguns genes envolvidos com adipogênese, com formação de gordura corporal. E, além disso, especialmente, aumento na quantidade, na expressão de GLUT4. É claro que não adianta colocar resveratrol sem fazer emagrecimento, é só uma cerejinha, né, no bolo. Esse outro trabalho também feito com pacientes com obesidade mostrou, então, que o resveratrol adicionado, ele tem um melhor controle de glicemia, insulina e também de TNF-alfa, que é uma citocina pró-inflamatória. Só que eu faço uma questão interessante aqui. Esse resveratrol, a quantidade que a gente tem no suco de uva varia bastante de acordo com o solo, com o cultivo de cada uva. Mas vejam que 1 litro de suco de uva tem mais ou menos aí 86 miligramas de resveratrol. Vejam que esse trabalho usou quase o dobro. Seria inviável eu colocar 2 litros de suco de uva para esse paciente, né? Que é paciente que apresenta diabetes, que apresenta obesidade. Então, é uma condição que fica inviável. Sem contar que eu tenho calorias, eu tenho carboidratos aqui. Então,
vejam que muitas vezes a gente tem o componente que tem comprovação científica, mas tem que ter bom senso também. Talvez eu possa usar outros componentes adicionados, talvez eu coloque um pouquinho de resveratrol, talvez eu coloque um copo, de meio copo, talvez, depende do plano alimentar, né? Mas eu tenho outros componentes a mais que eu posso adicionar também. Nós temos esse trabalho que foi feito, na verdade, em animais, mas também temos alguns em humanos, mostrando a questão do chá verde, que está envolvido aí com captação de glicose, né? Translocação de glicose, que seria um ponto interessante também. Só que, além disso, nós temos um outro tipo de resistência que poucas pessoas acabam falando, que é a resistência central à ação à insulina, que é uma resistência que acontece no fígado. Então, todo o processo inflamatório envolvido com esse parâmetro de obesidade, ele acaba sendo um start para uma resistência hepática à ação à insulina. Então, um acúmulo de gordura hepática, uma esteatose hepática, por exemplo, advinda especialmente de um quadro de obesidade, nós temos uma redução na ativação da insulina lá no receptor de insulina hepático, onde eu tenho uma via muito semelhante, uma via da ERS1, P3-quinase AKT, só que aqui o sinal não é translocar GLUT4. Aqui o sinal, quando existe um sinal da insulina, é um sinal para captação de glicose, um sinal para produção de glicogênio hepático, né? Só que quando eu não tenho uma ativação adequada dessa insulina nesse fígado, o que acontece é um aumento nesse tecido da gliconeogênese, é um aumento na glicogenólise, é um aumento na produção hepática de glicose, culminando com uma hiperglicemia desse paciente. Então, vejam só, o paciente que apresenta obesidade, ele pode ter redução na captação de glicose muscular e adiposa, e, além disso, ele pode ter um aumento na produção hepática de glicose. Tudo isso associado leva, muitas vezes, a uma hiperglicemia e, consequentemente, um quadro de diabetes, caso isso não seja controlado. O outro ponto interessante dessa paciente é a questão da questão tireoidiana, né? Então, vejam que ela tem um TSH, vejam que esse TSH aqui está um pouquinho elevado, né? Acima, enfim, um pouco da referência que nós temos para essa paciente. E, além disso, nós temos um T3 e um T4. Vejam que nós temos um T3 que está um pouquinho elevado, né? O valor do T4 aqui está ainda dentro do que é esperado, né? Então, não tem uma alteração. A gente tem uma alteração em T3. E a questão a obesidade, ela leva uma produção de leptina, muitas vezes, vai levar, é claro, né? O adiposo produz leptina. E, nesse sentido, o paciente que apresenta obesidade, ele tem uma hipersecreção de leptina, né? Então, vejo que essa paciente também tem uma hipersecreção de leptina, de acordo com a referência para essa paciente. E essa leptina, ela tem uma ação endócrina, né? Ela sai do adiposo, ela vai até o núcleo arqueado do hipotálamo, onde ela sinaliza esse hipotálamo qual que é a reserva energética de gordura que esse paciente apresenta. E, além disso, a leptina tem uma ação interessante, um efeito na saciedade para esse paciente. Então, ela tem um efeito interessante. Só que, muitas vezes, o paciente que apresenta obesidade, ele tem uma resistência na ação da leptina. Então, ele tem leptina bastante, só que a leptina não consegue sinalizar de modo adequado. Só que esse é um outro ponto, né? Na verdade, pensando na questão tireoidiana, a gente sabe que a leptina pode aumentar a produção de TRH. Então, lembrem-se que nós temos todo um eixo de controle em relação a TRH, TSH e hormônio tireoidiano. O hipotálamo produz TRH, esse TRH sai do hipotálamo, vai até a hipófise para aumentar a produção de TSH, esse TSH vai até a glândula tireoide para aumentar a produção dos hormônios tireoidianos. Então, vejam que, além dessa questão, além da leptina aumentar TRH e, consequentemente, aumentar TSH, que é o que mostra a nossa paciente, nós também temos uma ação da leptina ativando uma enzima, que é a enzima deiodinase, que faz a conversão de T4 em T3, aumentando o T3, que é realmente o que a paciente apresenta, né? O T3 é, de fato, o hormônio mais ativo em relação, comparando com o T4. E aí, muitos pacientes, até, ou enfim, médicos e nutricionistas, podem achar que esse panorama desse paciente com uma elevação de TSH, com uma elevação de T3, T4, T3 especialmente, possa ser um hipotireoidismo subclínico. Inclusive, ontem também atendi uma paciente que também é médica, que ela me relatou que ela apresenta obesidade. Ela falou, eu acho que ela tem uma alteração como essa, inclusive bem parecida com essa,
falam, eu acho que eu vou tomar T4, porque, Puran T4, porque o meu exame deu alterado, assim como vocês estão vendo aqui, aumento de TSH, aumento de T3, então eu acho que eu vou começar a usar o T4 porque eu estou com hipotireoidismo. Falei, não, espera um pouco, você está com um sobrepeso bem acentuado, uma obesidade, na verdade, pontual, vamos esperar um pouquinho, vamos tentar você emagrecer primeiro, para que veja se de repente tem uma melhoria nesse aspecto. Então, de fato, com uma melhoria de composição corporal, muitas vezes, esse padrão de produção de hormônios tiroidianos, ele normaliza totalmente. Então, veja que nós temos esse trabalho feito com pacientes com obesidade mórbida, quase 4.000 pessoas foram avaliadas, e vejam que para todos eles, conforme existe o aumento do ANC, existe também aumento do TSH, existe aumento da razão T3 e T4. Só que, especialmente, nós temos com uma redução de peso corporal, todos os panoramas são alterados e melhorados, né? São, enfim, voltados à normalidade, voltam para a normalidade. Então, com a redução de peso corporal, a redução de massa corporal, de gordura corporal, está associada com uma normalização de T3 e T4. Tá? Então, vejam que essa redução de peso pode ter um benefício em relação à questão tireoidiana. É claro que nós temos pacientes que têm, sim, um hipotireoidismo, isso deve ser totalmente avaliado pelo endocrinologista, né? Mas é importante ter olhos atentos e anteninhas ligadas para essa condição, para que a gente tenha um tratamento adequado desse paciente. E, às vezes, nem é um hipotireoidismo, às vezes é só entre aspas, né, uma elevação de peso corporal. Em questão, em relação ao cortisol, a paciente falou que é estressada, lembra lá no comecinho? Ela falou que é estressada. Então, vejam que realmente ela tem um cortisol aí que é elevado. O cortisol pode ser elevado em estresse, é claro, uma questão de privação alimentar, em dietas restritivas. E vejam que esse cortisol tem uma ação, ele pode aumentar a lipólise, a quebra de gordura corporal nas extremidades, ele pode aumentar a lipogênese, a formação de gordura na região visceral, o que não é nada interessante para essa paciente, aumentar a gordura visceral, né? Ele pode aumentar VLDL, que vai contribuir para o excesso de triglicéridos plasmático dessa paciente, e também promove mais proliferação celular no adiposo. Então, claro que pensar numa questão de cortisol elevado, são vários fatores atrelados, né? De repente uma terapia, de repente algum tipo de componente que auxilie num bem-estar, numa ansiedade, é um ponto também a ser levado em consideração. O outro ponto que ela fala, essa paciente, que ela foi amamentada até os 4 meses de idade, né? E depois ela começou a usar o leite de vaca. Então vejam que toda uma questão de programação metabólica da mãe dessa paciente seria um ponto interessante. Então, desde a gestação até o nascimento, até os 3 anos de idade, existe uma importância muito atrelada com o papel da microbiota intestinal. Então, o leite materno é importante, a adição de uma introdução alimentar adequada é um ponto importante, a redução, a exclusão do açúcar até os 3 anos de idade é um ponto importante, o mínimo possível de consumo de alimento industrializado é um ponto importante também. Então, são vários aspectos onde nós temos uma alteração da microbiota intestinal que acontece ao longo da vida, especialmente até os 3 anos de idade. Então, vejam que existe uma importância para a gente conseguir cuidar desde a gestante até o bebezinho, para que no futuro ele tenha menos intercorrências em relação também à obesidade, mas a outras alterações que são atreladas à inflamação, como, por exemplo, algum tipo de asma, sinusite, renite, alergias alimentares. Então, hoje nós sabemos muito bem a importância desse tratamento da microbiota intestinal desde o começo da vida, né? E vejam que também, além de uma questão atrelada a um exagero de consumo de gorduras saturadas, de dieta hipercalórica na gestação, que estão envolvidas com alterações metabólicas, alterações na expressão de genes, que estão envolvidas com processos de, no futuro, esse bebê ter um diabetes, uma obesidade, de repente uma alteração em pressão arterial, etc., nós temos o contrário, que é uma verdade também. Então, já foi identificado que bebês que nasceram de mães que estavam em escassez de comida, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ou em guerras especialmente, esses bebês dessas mães acabaram expressando mais genes poupadores de energia. E, nesse sentido,
nesse momento foi um ponto interessante, né? Porque isso levou ao nascimento desse bebê, ele poupar energia era um ponto positivo, visto que tinha pouca comida para essa mãe. Só que, ao longo dos anos, esses genes eles ficam presentes, né? Então, essa pessoa, ela terá, ao longo de toda a vida, essa questão de poupar energia. Então, ela terá uma tendência muito maior à obesidade e também à resistência à ação insulina. Então, isso é um ponto importante, você verificar a história desse paciente, enfim, como foi desde a vida dessa mãe, para que você saiba se, de repente, ele tem uma alteração nesses genes, pode ser que ele demore mais para emagrecer. Pode ser que ele tenha que ter mais, talvez, ali, uma acurácia naquele tratamento, porque, de fato, ele tem uma dificuldade maior para emagrecer. Isso acontece muito, é muito frequente. Tem aquela pessoa que, às vezes, você coloca um cardápio muito semelhante entre as pessoas, que têm peso semelhante, etc. Uma perde peso muito mais rapidamente, a outra não. Tem vários fatores, né? A questão de massa muscular, etc. Mas a questão genética é algo fundamental, que a gente tem que conhecer também. E aí é um assunto à parte, né? Outra questão, acho que é importante falar, é o ponto dessa obesidade. Quando ela acontece, nós temos um processo de adipogênese. Então, num superávit calórico, então, claro que a dieta é primordial, num superávit calórico a longo prazo, nós temos um ganho de peso, e talvez nem tanto a longo prazo, pode ser a curto prazo também. E a gente sabe que, para que exista a formação do adiposo, é uma célula que tem gordura, é claro, mas que tem proteínas de transporte, que tem mitocôndria, que tem uma maquinaria especial. Então, quando existe um ganho de peso mais lento, ou especialmente em pessoas mais jovens, é mais fácil de preparar essa maquinaria desse adiposo. Você consegue, muitas vezes, ter mais fluxo de vasos, mais vascularização, você tem uma preparação melhor. Então, nesse sentido, o ganho de peso lento, ele é menos pior, porque ele tem uma preparação melhor dessa formação desse adiposo, dessa adipogênese. Então, quando eu falo em hiperplasia, que é aumento do número de adipócitos, eu tenho uma preparação melhor. E muitas vezes, esse paciente que tem um excesso de peso, mas é por conta de mais adipócitos que estão hiperplasiados, ele não tem uma alteração metabólica tão significativa assim. Só que se eu tenho um paciente que ganhou peso muito rápido, ganhou 30 quilos na pandemia, um paciente que tem uma idade um pouco mais avançada, ele tem uma tendência maior a ter hipertrofia, que é o aumento do tamanho desse adiposo. E esse adiposo hipertrofiado, cheio de gordura, ele não tem uma vascularização tão eficaz, ele tem mais hipóxia, ele tem menos oxigênio, ele tem mais inflamação, mais fibrose, mais necrose. Isso está mais atrelado com alterações metabólicas importantes. Esse paciente tem mais tendência à resistência à ação insulina, à diabetes, à elevação de colesterol, de triglicérides. Então, vejam que nós temos esses dois parâmetros. Não tem como eu só falar assim, então eu quero que o meu adiposo só faça hiperplasia, não faça hipertrofia. Isso não existe. É inviável, né? Não tem como fazer isso. É claro que o adiposo é um órgão de estoque de gordura, mas ele não tem como a gente preferenciar só um tipo de ganho de peso. E aí esse trabalho mostra o seguinte pra gente, né? Que nós temos vários panoramas de várias pessoas aqui. Aqui são as mulheres, aqui são os homens, tá? E ele mostra o seguinte. Tem paciente que é eutrófico, tem paciente que tem um peso adequado, IMC adequado e não tem nenhuma alteração metabólica. Só que eu posso ter um paciente, que é um paciente eutrófico, que ele tem, entre aspas, né, salsa magra. Aquele paciente que tem uma alta gordura corporal, que ele tem um MC que muitas vezes é adequado, é eutrófico, mas ele tem mais gordura corporal, ele já tem inflamação, ele tem risco para doença cardiovascular, ele tem uma glicemia de jejum que é alterada e um perfil lipídico alterado. Então, o paciente, ele é magro, o paciente que, pelo MC, ele é magro, só que ele tem alterações metabólicas importantes. Eu posso ter também um paciente que apresenta um peso eutrófico, um peso, enfim, MC eutrófico, ele já tem alterações típicas de pacientes que apresentam obesidade, ele tem mais gordura visceral especialmente, ele tem redução de massa muscular e ele tem menor sensibilidade à insulina e maior quantidade de triacilglicerol plasmático. Só que eu tenho um paciente que apresenta obesidade, que ele tem excesso de gordura, só que ele não tem alterações metabólicas, ele não tem alteração em glicemia, em insulina, em triglicéridos.
Só que eu tenho um paciente que apresenta obesidade, que ele tem uma gordura corporal acima de 30 muitas vezes, ele tem uma obesidade visceral, ele já tem riscos para doenças metabólicas. Então vejam que eu posso ter paciente eutrófico que tem mais alterações metabólicas do que pacientes que apresentam obesidade. Só que isso não significa que aquele paciente que apresenta obesidade, daqui 10, 15, 20 anos, ele não terá alterações. Então, se o paciente apresenta obesidade, o ponto é tentar emagrecimento, mas não, muitas vezes, tentar fazer algo muito drástico. Eu posso fazer emagrecimento de 5, 10% do peso, que é algo que para ele é sustentável e que ele consegue seguir a longo prazo. Então, vejam que esse é um ponto importante também. Né? Para os homens é a mesma coisa. Então, tem esse panorama também, enfim, de alteração plasmática ou não. E aí a questão, né, que muitas vezes nós temos essa discussão, pessoas dizendo, não, a obesidade ela é saudável, não tem nada a ver, a obesidade é saudável, né? E os outros falam, não, a obesidade ela vai te matar. E aí o paciente fica no meio de tudo isso, né? Quem sofre de verdade é o paciente, porque ele que quer uma ajuda. E eu acho que, eu tenho certeza, o que mais importa pra gente, a gente que é especialista, a gente que entende da questão, né? A gente sabe que a obesidade tem muito trabalho que mostra, isso é um fato, que ela está associada a várias alterações metabólicas, alterações importantes, né, significativas. Só que a questão tem paciente que apresenta um aspecto metabólico mais interessante, mais saudável, mesmo apresentando obesidade. Então, o nosso foco é tentar tratar o que é de fato importante para esse paciente. A gente vai tentar fazê-lo emagrecer, mas com cautela. Eu não vou precisar, talvez, fazê-lo perder 30 quilos, 50 quilos. Eu posso fazer o que esse paciente consegue fazer, ao limite dele, né, que é o que realmente mais importa. E a gente vê essas coisas, né, na internet. A gente vê, e o paciente também vê, especialmente, vários tipos de condutas, vários tipos de dietas, chá seca a barriga, chá disso, chá daquilo, dieta da lua, coma alimento X para você emagrecer. E tem muito disso, né? Cada hora é uma dieta diferente que existe. Esse trabalho que é bem atual desse ano, ele mostra uma questão do jejum intermitente. Lembrando que jejum intermitente não é uma estratégia melhor para emagrecimento, é uma estratégia que existe, uma estratégia adicional. Não estou dizendo que é melhor. A questão nesse trabalho aqui mostrou que um jejum intermitente de 14 horas, ele é interessante não para a questão só de redução de peso, circunferência da cintura, questão de redução de LDL, de colesterol, mas esse trabalho aqui, ele mostra pra gente que são pacientes já tratados com antihipertensivo e também com estatina, ele mostra uma questão que eu achei bem interessante, que é a melhoria do sono desses pacientes. Então, a questão não é que jejum intermitente é melhor, mas eles têm alguns parâmetros que podem ser interessantes, desde que o seu paciente queira, desde que o seu paciente tolere. Não adianta eu colocar jejum intermitente para um paciente que detesta acordar e precisar ficar em jejum. Então, isso tem que ser muito individualizado, né? Outra coisa que a gente vê na internet é isso, né? Não, jejum intermitente, quando você faz, você melhora o seu humor, você melhora a sua vida, você vê passarinho voando, você vê, enfim, né? Um monte de melhoria. Não acredita nisso. A gente tem que se basear com isso aqui, né? Dados científicos, mostrando os dados que são importantes. Não tem nada a ver essa questão que eles mostram, que a sua autofagia vai aumentar 300%, inviável, né? Então, a gente que estuda, a gente precisa ter uma certa crítica em relação a isso, porque tem muita informação errada, por muito profissional. Então, cuidado com esses pontos, tá? Sejam bem críticos. Em relação a esse tipo de estratégia, nós temos um trabalho aqui que mostrou do Kevin Hall, que eu sou muito fã dele, é um professor fenomenal, e ele fez uma sequência de trabalhos, vou mostrar alguns para vocês só, onde ele mostra o seguinte, uma comparação de dieta low carb com low fat. E ele fala o seguinte, são só 6 dias de dietas, mas eu achei um ponto bem interessante, onde ele fez low carb e low fat, e ele comparou aqui as duas dietas. Vejam que, em relação à oxidação de gordura, ele mostra que uma dieta que é low fat não melhora a oxidação de gordura e uma dieta low carb oxida mais gordura. A gente pode pensar, puxa que bom, low carb é bom, né? Oxida mais gordura. Só que o ponto ele foi começar a verificar mais a fundo. Não adianta só eu oxidar sem eu ter melhoria na composição corporal. Uma coisa é oxidar gordura
E a outra coisa é eu avaliar o paciente em pregas cutâneas, em bioimpedância, e eu verificar redução da gordura corporal, que é o que importa. Então, vejam, a low fat reduz mais gordura do que a low carb. Por quê? A low carb, ela tem uma questão associada à seguinte questão. Quando o paciente faz low carb, ele desidrata muito mais, ele perde muito mais água. Afinal, o glicogênio está muito conectado à água. Se o paciente não tem carboidrato, ele vai perder água, ele desidrata. Peso em balança reduz mais em low carb, mas peso em gordura pode reduzir mais em low fat, é o que ele mostra aqui pra gente. Claro que são estratégias que são destinadas de modo individual para cada paciente. Não estou falando mal da low carb. Ela pode ser uma opção, mas ela não é uma opção melhor, né, para emagrecimento. Isso porque ele mostra que, de fato, a low carb oxida mais gordura. Foi o que a gente falou, né? Low carb oxida mais gordura. Só que, por um outro lado, ela oxida menos carboidrato. Então, se eu fizer a continha aqui, ó, oxida mais 400 quilocalorias. Só que ela deixa de oxidar em carboidrato 500 quilocalorias. Se eu fizer a continha aqui, eu fico devendo ainda 100 calorias. Lembrando que a low fat não muda nada, né? Olha o gráficozinho, não muda nada. A oxidação fica igual. Realmente, a oxidação ela fica totalmente igual. Então, comparando essa dieta com essa daqui, né, a low carb com a low fat consegue perder mais gordura do que a low carb, né? Eles falam também, mas a low carb tem uma teoria da insulina, porque existe uma taxa metabólica basal associada a isso. O paciente que faz low carb, ele tem mais saciedade, menos vontade de doce, além disso, ele também tem uma melhoria em taxa metabólica basal. Não, aqui ele mostra pra gente que é o contrário. A taxa metabólica basal, ela fica mais interessante na low fat do que na low carb. Então, enfim, é uma questão, né? A gente pode colocar low carb, pode colocar low fat, esse não é o ponto, acho que tem que ser muito individualizado de acordo com cada paciente. E aí nós temos alguns pontos que eu não concordo muito, mas eu acho que é um ponto para vocês conhecerem que existe, que são alguns tipos de protocolos envolvidos com perda de peso, da paciente com sobrepeso e com obesidade. Nós temos esse seguinte tipo de dieta. Então, uma dieta com baixíssima caloria, que são menos de 800 quilocalorias para esse paciente. Nós temos protocolos com dietas com poucas calorias, de 800 a 1.500, e protocolos com um pouquinho mais de 1.500 quilocalorias. A questão será que seu paciente tolera 800 quilocalorias? Será que isso não pode virar um quadro de efeito sanfona nesse paciente? Tem que ser avaliado. Talvez o seu paciente queira fazer uma dieta de ataque para que ele emagreça mais. Será que isso é viável? Será que isso a longo prazo é sustentável? Então a gente tem que pensar se vale a pena realmente ou não. Esse outro protocolo mostra o seguinte: se o IMC for de 25 a 29,9, existe esses dois fatores, né, ou mais, associados a doenças cardiovasculares, ele sugere uma dieta hipocalórica, e aí com um pouquinho mais de 1.500 calorias, ou você pode fazer uma redução de 300 a 500 calorias do que ele já consome. Pode ser uma estratégia importante. Além disso, ele fala que se o IMC for acima de 35, ele fala numa redução de 500 a 1.000 calorias e pode fazer uma dieta aí por volta de 800 a 1.500 quilocalorias. E se de repente não der certo essa questão, essa dieta de 800 a 1.500, ele fala para colocar menos de 800 quilocalorias. Eu realmente acho um pouco drástico, mas acho que, enfim, cada nutri tem a sua conduta, né? Deve ser conversado, muito bem conversado com o paciente esses pontos. Nesse sentido, nós temos aquele programa que foi feito alguns anos atrás, The Biggest Loser, que ele teve um trabalho que avaliou esse estudo, né? Esse programa, na verdade, que era um programa que tinham vários pacientes obesos, com obesidade, pacientes que foram tratados com nutricionistas, com médicos, profissionais de educação física, etc. Então, vejam que em 30 semanas, eles tiveram muito peso, muita redução de peso corporal ao longo do programa. E aí, 6 anos após, eles foram reavaliados. A grande maioria recuperou peso, mostrando que talvez uma redução de peso corporal abrupta, em curto prazo, pode não ser tão interessante assim. Lembrando que um ponto fundamental que ele identificou aqui é que a maioria dessas pessoas que fizeram essa dieta bem restritiva, eles tiveram redução da taxa metabólica basal. Então vejam que talvez uma dieta muito restritiva
com redução de massa muscular, pode ter um segundo prejuízo, que é uma redução da taxa metabólica basal. Lembrando, se eu tenho redução da taxa metabólica basal, o paciente tem que comer menos caloria, né? Então, se ele comer a mesma caloria que ele consome, ele vai engordar mais. Então, esse ponto é bem importante. Ontem também eu atendi uma paciente assim, que ela fez várias dietas restritivas a longo prazo, efeito sanfona absurdo, de uma redução de 50% do peso corporal, quase 50%, e um reganho de quase 50%. E ela teve uma redução muito expressiva na taxa metabólica basal. Então, para que ela consiga emagrecer agora, é mais difícil. Né? Então, vejam que talvez dietas muito restritivas não sejam um ponto principal. E a questão é, né, qual que é a melhor dieta? É low carb, é jejum, é low fat, enfim, né? Eu acho que o ponto principal é que a gente tenha uma aderência do paciente, a gente converse muito com o paciente, faça uma boa anamnese, veja o que é mais interessante para ele, qual que ele se adapta mais, se ele já fez algum tipo de dieta prévia, como que foi o resultado. Então, é uma bobagem a gente começar a pontuar, não, essa dieta é melhor, não, essa é melhor. Porque, na verdade, o que importa mais é qual dieta para cada paciente. É uma questão de individualidade, que é o que mais importa, e, de fato, uma aderência desse paciente. E todas elas terão que ter um déficit calórico. Não tem como fugir disso, né? São estratégias que terão um déficit calórico. Então, um ponto, acho que essencial, principal aqui, é que tenha uma alimentação mais saudável, mais orgânica, mais, enfim, natura, para que a pessoa descasque mais e use menos alimentos industrializados. E o que eu sempre falo, a melhor dieta é aquela que o seu paciente consegue seguir. É isso que importa, né? Gente, então, muito obrigada pela atenção, pelo carinho. E se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Oi, doutora, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Antônio, sou aluno do 7º período da nutrição, FAPAR também. E aí eu separei algumas perguntas aqui que o pessoal foi fazendo, né, no decorrer da palestra, e algumas, por sinal, bem interessantes, né? Então, a primeira das perguntas foi da Mirella, e ela quer saber referente, né, ao cenário lipídico daquele caso clínico que você apresentou, né, no início, se é o EPA que eleva o LDL plasmático. Essa foi a primeira pergunta dela. Sim, o EPA, né? Sim. Isso. Então, ele pode levar, assim, o LDL plasmático. Nesse sentido, dá para a gente colocar, porque o interessante, pensando numa manutenção de proporção de ácido graxo ômega 3 para ômega 6, a gente sabe que o ômega 3 é mais anti-inflamatório e o ômega 6 mais pró-inflamatório. Então, a gente sabe que a nossa alimentação, de modo geral, ela é rica em óleo, né? Óleo de soja, óleo de canola, etc., óleo de milho. Então, a gente tem que contrabalancear isso com o consumo de peixes ou adição de uma cápsula de ômega 3, para que a gente tenha um controle melhor na inflamação. Sabendo que a inflamação é um ponto especial para várias alterações metabólicas, que essa paciente também apresenta, é importante colocar ômega 3 para essa paciente, para ter uma proporção adequada desses ômegas, né, 3 e 6. Só que, se eu colocar muito ômega 3, especialmente aí o EPA, né, ele de fato tem uma elevação ele tem uma ação genômica em aumento na expressão do VLDL. Então, ele pode estar atrelado ao LDL, desculpa. Ele está atrelado à elevação de colesterol plasmático. Então, por isso que a gente tem que ter um controle, um cuidado nesse sentido. Se o paciente tem hipercolesterolemia, aumento de colesterol, a gente, de fato, precisa tentar ajustar esse ômega 3 aí, mas de modo não passando de 2 gramas por dia. Então, tá jóia. A segunda pergunta, né, é da Márcia. Ela quer saber, né, para as pessoas que tomam atorvastatina e sentem muitas dores, né, nas pernas, normalmente, né, qual é a quantidade em gramas para a suplementação da coenzima Q10? Perfeito. Então, realmente, a paciente que usa a estatina, a atorvastatina, a rosuvastatina, ele tem uma redução, uma depressão de coenzima Q10, que causa mialgia, que causa dor muscular, o que é muito frequente. A gente tem trabalhos que mostram desde 50 gramas, mas normalmente os trabalhos principais, eles têm uma adição de 100 miligramas, né? De 50 miligramas, mas não são tantos, são mais de 100 a 200 miligramas de coenzima Q10. Realmente é um ponto interessante para paciente que usa a estatina. Então, assim que o paciente começou a usar a estatina, a gente pode, de fato, já colocar aí
sala, ela é a nossa representante lá também, junto com a coordenação, tá? E ela mandou uma pergunta bem bacana, que ela quer saber se a entrada na menopausa pode alterar a glicemia e colesterol. Basicamente, perfil. Pode. Então, a gente tem toda uma alteração em perfil aqui hormonal que realmente leva a uma questão de resistência à ação insulina mais elevada. A gente tem um panorama mais tendencioso a acúmulo de gordura visceral com a menopausa, até para uma redução de hormônios androgênicos, né, redução de testosterona, a gente pode ter uma redução nesse perfil e, consequentemente, até mesmo quadros de SOP mais acentuados, né, mas pensando numa menopausa, a gente tem uma redução nessa ação dessa testosterona que está mais atrelada a mais acúmulo de gordura visceral. E isso está envolvido não só com uma resistência à ação insulina, com uma alteração de glicemia, mas também com colesterol. Então, por isso que é importante, especialmente em mulheres aí na menopausa, um controle ainda mais fino dessa alimentação. Tá, uma pergunta. E agora, essa é complemento só da pergunta da Lara, referente a essa alteração, né, no cenário hormonal feminino, se realmente ela é derivada, né, com as etapas da entrada na menopausa, e se essa alteração hormonal ela também iria estar desempenhando efeito comportamental, por exemplo, na disposição para a prática da atividade física, ou é um ciclo inverso? Ou seria um ciclo inverso, por exemplo, ela vai ficar menos disposta justamente porque o cenário hormonal dela foi alterado, ou o cenário alterado desencadeou, no caso, esse efeito comportamental? É complicado falar, né? Porque as duas coisas são quem veio primeiro, ovo ou a galinha, né? Então as funções são correlatas, né? É difícil falar, porque a gente não tem uma comprovação. Claro que a alteração hormonal, ela realmente é significativa, ela é visual, ela é expressiva e ela é, de fato, ali constatada, né? Mas é difícil falar, porque pode ser uma coisa levando a outra, é um ciclo vicioso. Então não tem como no caso, dizer, né? então, assim, a manutenção dos bons hábitos e a atividade física pode, sim, então, reduzir basicamente esse impacto. Tá, então tá jóia. A atividade física, exercício, especialmente resistido, musculação, assim, é obrigatório. Praticamente obrigatório. A gente tem que indicar, claro, para quem sabe fazer, né, que é o treinador, mas a paciente tem que fazer musculação, não tem como fugir. É igual meditação, tem que tomar. Não adianta, tem que fazer. Tá vendo, Lara? Não para de treinar, não, hein? Tem que treinar. Pode fazer pilates, pode fazer hidroginástica, faz o que você gosta, mas tem que fazer alguma coisa. Tá. Então vamos lá. O Márcio, ele perguntou, no caso de gestantes, né, que tiveram desconfortos, náuseas, vômitos, entraria na escassez por não consumir ou não comer, de repente, alimentos, né, de forma adequada durante a gestação? Na verdade, faltou um complementinho ali, acho que eu estou tentando meio que adivinhar o que ele quis dizer aqui, mas é basicamente isso, né? Se no caso a má alimentação tem relação direta ali, no caso com as náuseas e desconfortos, vômitos, enfim. Ou se é mais hormonal mesmo? Pode ser hormonal também. Aí o que a gente pode fazer nesse sentido é a adição, por exemplo, de gengibre. Ele é interessante para que reduza um pouco as náuseas. Então a gente pode colocar lasquinha de gengibre, de repente embaixo da língua, que é a absorção um pouco mais rápida, dá para a gente ajudar essa paciente nesse sentido. Então tem algumas estratégias que podem ser feitas. Então, tá jóia. E a penúltima pergunta é da Mirella. Ela quer saber se o uso da metformina, né, no caso em pacientes pré-diabéticos, ela pode alterar muito a via emitória, aumentando a resistência anabólica. Na verdade, quando a gente pensa na metformina, ela tem um efeito importante aumentando a ação da captação de glicose, né? Então, se eu pensar nesse sentido, que eu tenho uma via adicional da KT, então a gente tem todo um processo pensando em metformina que ela vai reduzir a expressão de alguns componentes envolvidos com a fosforilação oxidativa e, nesse sentido, a redução dessa energia, desse ATP formado, aumenta a NPC, que está associado, por exemplo, com a ativação da KT, e a gente tem uma captação melhor de glicose. Se eu pensar que tem mais captação de glicose muscular, e eu tenho uma sinalização da insulina mais adequada, eu tenho atrelado a isso mais via insulínica, mais via de GF1, mais via de insulina propriamente dita, mais captação de glicose, e eu posso ter um benefício até na via da emitora, né? Então eu posso ter até mais mesmo aí associado a isso, um processo de síntese proteica mais associado. Claro que pensando num processo associado com um exercício resistido. Inclusive, tem paciente que pratica exercício físico, que faz musculação, que ele usa metformina para isso, inclusive, né? Ele não usa porque ele é diabético, ele não usa porque
ele usa pensando em hipertrofia muscular. Então, tem paciente que faz isso. Não é que é o indicado, claro, né? Mas tem paciente que faz isso. Então, deixa eu fazer no caso, um comentário, né? Eu participo de alguns campeonatos, né, de fisiculturismo também, e em uma das estratégias que eu utilizei, eu fiz o uso sim da metformina, né, por um período ali em torno de uns 120, mais ou menos, 90 dias antes, né, da data específica para a competição, e de fato tive basicamente um resultado muito bom. No caso, eu sentia uma depressão, aquela questão por você estar no período de pré-contest, em déficit calórico. A própria disposição também ficou um pouquinho melhorada, né? Então sentia sempre a musculatura um pouco mais cheia, tá? Então, ainda que seja, né, algo utilizado off-label, na literatura off-label, eu apliquei, né, justamente para ter essa percepção se era favorável ou não, e tive um resultado bem bacana, foi legal. Mas assim, caso específico, eu estava sendo orientado, bem orientado por sinal, exatamente. Então, foi uma estratégia off-label que foi aprovada, foi bem legal. Exatamente. E até assim, o efeito colateral da metformina ele é muito baixo, ele depleta a vitamina B12, mas se você coloca B12, você já tem um suporte. Então, claro, tem feito com um médico, com uma adição adequada, mas realmente a metformina tem um efeito interessante. Tá. Doutora, e eu quero fazer uma pergunta minha, tá? Agora, pode perguntar. Eu deixei uma separadinha aqui, que é assim, ó, referente à prática clínica, né? Na verdade, a gente vê que a obesidade ela é multifatorial, que existem várias condições, né, que você tem que estudar antes de você fazer um protocolo dietético para o cliente, para o indivíduo, né? Mas o que é mais comumente usado na prática clínica, no teu caso, o que você percebe que é mais eficaz a nível de controlar esses gatilhos, né, da compulsão alimentar, né? Digamos que aquela fome emocional, né? Então, de repente, uma sugestão assim seria explorar, né, boa parte da distribuição calórica que foi feita para o indivíduo com alimentos, por exemplo, de baixa densidade energética, para você favorecer, né, o volume da alimentação, fazendo lá, de repente, uma modulação de GLP-1, glucagon, consequentemente, né, melhorar também a expressão de leptina, né? Então, eu queria saber se essa é uma estratégia viável, se ela é bem aceita, né, ou se, de repente, você tem alguma que é mais interessante no tratamento da obesidade na prática clínica. Perfeito. Não, realmente, eu acho que é um ponto interessante, até como você falou, né, alimentos menos calóricos, menos densos, pensando na questão da caloria, assim como também alimentos que apresentam mais proteína, então tentar colocar proteína em toda a refeição. Quando pensar numa gordura talvez mais interessante, uma gordura mais boa aí, não poliinsaturada, né? Então, tanto a adição de fibras alimentares quanto uma adição de proteínas é um ponto interessante. É claro que existem pacientes que, por exemplo, estou com duas pacientes assim agora, que elas têm um déficit calórico já importante, elas já têm proteínas adicionadas em toda a refeição, elas têm uma adição de fibras alimentares em toda a refeição, só que elas estagnaram, elas estão no platô e elas querem emagrecer mais, porque realmente elas estão com um quadro de sobrepeso ainda. Então, para essa paciente, para as duas, na verdade, não, para uma delas, na verdade, só, eu acabei fazendo uma mudança de estratégia com uma dieta cetogênica, para verificar se nesse momento eu consigo ter um estímulo melhor em oxidação de gordura. A gente está fazendo teste ainda, então algumas vezes funciona você tentar modular o padrão de proporção de macronutrientes. Essa gatinha aí. Então, realmente é um ponto interessante, né? A gente pensar em adição de componentes com mais fibras, com mais proteínas, alimentos com menor densidade calórica, mas a gente tem que avaliar qual que é o ponto, né, desse paciente. Ele começou uma dieta agora, ele já faz durante mais um ano, enfim, quanto tempo que ele faz, ele já estagnou, ele está no platô, ele não está, para a gente conseguir mudar. Afinal, a gente que é nutricionista, a gente tem tanta estratégia, tem tanta coisa interessante para a gente fazer, ficar sempre no mesmo, né, eu acho que é bobagem. Você tem vários tipos de condutas diferentes e você pode mudar a cada momento. Então, eu sou a favor dessa mudança. Eu acho isso importante, assim, até mesmo pro indivíduo, né, que está sendo orientado, ele encara isso como uma novidade. Muitas vezes você não está mudando muito o perfil, por exemplo, de macronutrientes ou do déficit calórico, mas ele entende que você está dando um up lá na dieta simplesmente porque você mudou a estratégia. De repente tira basicamente alguns componentes que são mais utilizados, coloca outros e tal. Até mesmo para criar um conceito de novidade, assim, né? Porque essa monotonia, né, que os profissionais percebem,
no protocolo dietético ele traz uma percepção já de estabilização dos resultados por não mudar, né? Então, de repente, a alteração basicamente de componentes ali é sempre bem-vinda. Exatamente, concordo totalmente. A gente consegue realmente mudar aí esse padrão e tem um novo estímulo, o paciente gosta, uma dieta nova. E o ponto principal a gente sempre está incentivando, né? Olha, então vamos tentar assim, o que você acha? Sem ter uma parceria com o paciente, porque a gente tem que se adaptar a eles. O que ele quer agora? Não o contrário, eu não posso colocar uma dieta mirabolante que ele não vai seguir. Tem que ser algo que ele queira fazer. E muito, principalmente com obeso por conta do aspecto psicológico, né? Também. Exatamente. Ele pode pegar essa dieta e rasgar para frente, eu não fazer nada. Então tem que ser uma dieta que ele queira fazer, ele esteja disponível a isso. Tá, agora uma última observação, tá? Para mim não estender, eu falo bastante. Assim, ó, doutora, você tem, né, é muito perceptível, né, muito pronunciado isso, que você tem bastante sucesso com os clientes, né, justamente por conta da dedicação e histórico, né, enfim. E qual que é o nível de satisfação pessoal, assim, né? O que você passa pra gente que está começando a carreira agora, sabendo que você mudou basicamente, né, conseguiu ter sucesso na mudança do hábito e no estilo de vida da pessoa, e você basicamente libertou ela de alguns traumas, né, a gente pode falar assim, de várias insatisfações, né, e que você fez parte desse processo, né? Dá um feedback pra gente, para dar uma motivada, a gente que tá entrando agora na vida da nutrição. Exatamente. É a coisa mais deliciosa. É claro que você sempre vai ter um paciente ou outro que não vai conseguir seguir, que não vai ter, de fato, tanto sucesso assim, e talvez naquele momento ele não esteja preparado, que é algo natural, né? Então, assim como qualquer tipo de tratamento, nem sempre a pessoa está preparada para aquilo. Mas quando ela está preparada e quando ela consegue seguir, é algo assim que você muda totalmente. O semblante da pessoa já é outro quando chega no seu consultório. Você já vê a pessoa assim, totalmente feliz, a pessoa está muito mais saudável, a pessoa te fala que ela consegue ter um padrão alimentar melhor, que ela está mais animada, ela está mais feliz, a unha está mais boa, o cabelo está mais bonito, ela conseguiu emagrecer, ela entrou naquela roupa específica. Tem paciente que fala assim, a minha costureira não aguenta mais me ver lá, porque toda semana eu estou ajustando a roupa. Né? Então eles começam a brincar mais. Eu tenho um paciente que chegou ontem também, ele perdeu em 3 meses e meio, 14 quilos. É um paciente que perdeu bastante peso, ganhou bastante massa muscular, tá assim, tá lindo, né? Todo o peitoral definido, abdômen definido. Ele tá assim, muito, muito, muito contente, muito feliz. E o quanto que eles demonstram essa felicidade, o quanto eles são gratos a nós, é algo que não tem preço, né? Você vê uma pessoa te agradecendo, puxa, você mudou minha vida, você conseguiu mudar totalmente o meu padrão alimentar, todo mundo que me olha, me elogia, a minha família entrou no mesmo ritmo que eu, os meus parentes estão emagrecendo, comendo bem, agora em casa só entra alimento orgânico, a nossa alimentação melhorou bastante, né? A minha questão, até mesmo assim, em hábito intestinal está melhor, a minha hidratação está mais interessante, eu tenho muito mais ânimo para o meu trabalho. Um paciente me falou assim, ele está fazendo residência de medicina e prestando as provas, na verdade, né? Para conseguir entrar. E aí ele falou, puxa, que interessante, com a alimentação que eu faço agora, eu tenho muito mais foco para estudar e eu consigo ficar o dia inteiro estudando, coisa que eu não conseguia antes. Então vejam o quanto que vai além só do padrão estético. É uma questão global, né? E hoje a gente sabe o quanto que as pessoas dão um valor para a nutrição, o quanto isso pode de fato mudar a vida de muita gente. Para N condições, seja questão de emagrecimento, seja tratamento de doença tiroidiana, TOP, doença cardiovascular, desde um paciente que é um bebê até um paciente que é um idoso. Então, a nossa frente de atuação, ela é muito grande, é uma gama extensa. E o nosso papel, de fato, é estudar de verdade, ter conhecimento, para a gente conseguir bater de frente com todos os profissionais, e não uma questão de ir contra, mas que a gente tenha um certo reconhecimento cada vez maior. Eu vejo muito profissional que não é nutricionista, tentando ser nutricionista, tentando trabalhar como nutricionista. Então, nada mais justo do que a gente tome posse disso. Ninguém melhor do que vocês, para que vocês estudem, aprendam, façam direito e consigam ser profissionais de destaque, porque, afinal, a nutrição é nossa, não é de mais ninguém. Show de bola. Obrigado, então, pelas palavras, doutora. A gente ficou bem satisfeito, bem satisfeito mesmo com todas as considerações, com os ensinamentos, tá? E principalmente com esse finalzinho aí, tá? Que fechou com chave de ouro ali a nossa... Obrigada, gente. Vamos passar daí pra Juliana, tá? Acredito que ela vai fazer tá bom, obrigada, o encerramento, tá? Imagina. Obrigado a você, doutora. Tchau, tchau. Tá.
Ah, Betinha. Olá pessoal, tô super feliz, hein? Fiquei acompanhando vocês de meio na tangente hoje, mas eu fiquei muito feliz mesmo com todas as falas, fiquei feliz com a disposição e a levada dos alunos aí. Obrigada por todo mundo que participou. Vocês viram como valeu a pena ficar sexta-feira à noite e sábado de manhã aí, num dia ensolarado, né? Todo mundo com seus filhos, com a vida pessoal ali latente, mas com vontade de aprender. Obrigada a vocês, os alunos, vocês foram sensacionais. Obrigada a todos os palestrantes. Foi de intensa valia aí todos os ensinamentos e também as conexões. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigada a Silvia, que ficou aí também, fazendo parte aí do grupo docente, né, para participação e também para acompanhamento dos alunos. Abraço, gente. Antônio, você fez uma grande fala. Evelyn, Lara, Mirella, todo mundo aí que fez aí esse último dia aí, um dia muito bacana, tá? Parabéns, gente. Tchau, Ju. Obrigada, gente. A palavra-chave, como eu já falei ali no chat, é planejamento para fechar com chave de ouro e todo mundo conseguir o certificado. Tá bom? Isso mesmo. Obrigada, doutora. Obrigada. Foi tudo muito bom. Maravilhoso. Obrigada, tchau.